É no 5, né? O tema número 5, na página 35, cuidem um dos outros. Você pode voltar só um pouquinho, Sabrina, essa aqui. Página. Ai, desculpa, que meu livro. Que página que é? Página 24. Página 24, desculpa. Lição 5, cuide um dos outros. O alvo dessa lição, dessa reflexão aí que nós vamos fazer nessa manhã. Saber, considerar que todos nós gostamos de ser alvo de atenção e de cuidados. Todos nós gostamos de ser cuidados. Todos. Não adianta você falar, não, eu não ligo. A gente quer, nós queremos ser aceitos pelo outro, a gente quer ser aceito pelo irmão, a gente quer ser amado, ser cuidado. Isso é fato, é do ser humano, né? A gente avaliar o quanto tem dado atenção aos irmãos. O objetivo da lição, que tanto que eu tenho dado atenção e cuidado do meu irmão. Sabendo, uma igreja grande, ontem foi falado na aula anterior, da questão na questão das panelinhas, né? Das panelas com as tampas abertas. Isso é muito bom, porque a panela com a tampa aberta pode vir quem quiser, né? Isso é maravilhoso. Mas nós queremos, sim, né? A gente tem que avaliar que a atenção que a gente está dando para os irmãos. É mais fácil eu dar atenção para aquela que sempre está comigo, que é minha amiga, mas aquela que eu quase não vejo e não falo, né? Mas ela também quer ser cuidada e quer ter atenção. O agir, demonstrar interesse por todos os irmãos de uma maneira imparcial, independente, né? O conteúdo aqui vai falar da classe social, da personalidade, de como é. Às vezes a gente brinca, né? O irmão, né? Ali é uma obra, é difícil, né? Nós temos que ser imparcial, porque Deus é conosco. Quando eu escuto alguém falar assim, eu não perdoo tal pessoa, eu fico imaginando, nossa, então também vai ser perdoado por Deus. Porque se eu não perdoar alguém, mas eu quero perdão de Deus, né? Então, assim, o alvo da lição são para nós refletirmos sobre essas coisas. Queremos sim ser cuidados, mas também temos que dar atenção para o irmão e de maneira imparcial. E quando diz que é de maneira imparcial, independente de como ele for. Ai, Cláudia, mas aí é difícil. É difícil mesmo. Lógico que é. Então quem vai nos ajudar a gente conseguir fazer isso? Espírito Santo de Deus. Às vezes as minhas orações Deus, eu não consigo, Cláudia, mas eu tô aqui, eu quero, me ajude. É somente pelo Espírito Santo de Deus. Sabrina, pode passar. Pode passar. Tá. Pode deixar aí, mandamentos. Quando Deus dá um mandamento pra gente, o que é um mandamento? É uma ordem, a gente não tem opção, né? Eu vou fazer ou não vou fazer. Se Deus dá um mandamento, a gente tem que seguir. Se queremos estar no centro da vontade de Deus, queremos ter comunhão com Deus, queremos estar diante de Deus, Ele deu o mandamento, você tem que obedecer e acabou. Então, né, o mandamento é uma ordem. Em 1 Coríntios 12, 24 e 25, vamos ler todos, que daí lê nessa tradução, todos dá para ler essa cabeça. Paulo escreve: foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão do corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. É importante reconhecer que isso é um mandamento do Senhor, não é uma opção. Sim, se nós lermos Coríntios 12 inteirinho, vai falar, né, que temos os pés, as mãos, né, que cada um tem sua função. O que seria nós sem o ouvido, né, mas tivesse os olhos? O que seria nós se tivesse os pés e não tivesse as mãos? E assim, é tão perfeito que a gente tem todos os membros, né, às vezes não funciona tão bem, né, porque eu tô com o meu pé, que misericórdia, né? Mas graças a Deus ele está aqui. E quando, por alguma situação, a gente perde algum membro, quando a gente já tem, a gente perde algum membro, é muito difícil, né?
né? A pessoa até se readaptar e conseguir fazer as funções que faziam, né? Não vai fazer da mesma forma, mas consegue, é muito difícil. Diferente daquela pessoa que já desde que nasceu não tem, né? Por alguma razão, tem alguma mobilidade, alguma situação complexa e não tem. Então, em 1 Coríntios 12, depois as irmãs leem inteiro, vai estar falando realmente, né? Que todos os membros, Paulo está mandando essa carta, ele está lá em Efésios, está mandando lá para a igreja de Corinto, que estava tendo muitas complicações na igreja. Ele está falando o quê? Todos os membros do nosso corpo são importantes. Todos, precisamos de todos, e se caso não tem algum e fizer falta, não tiver um, vai fazer falta e vai fazer, né, como a gente como pessoa, levando para o lado como pessoa, vai fazer falta para a gente. Mas o que Paulo está falando em relação a isso, né? Muitos membros, vários corpos, e quem é a cabeça? Cristo, né? Cristo é a cabeça. Então, quando ele manda essa carta, ele está falando assim, que é muito, se a gente for ver, isso é de tanto tempo atrás, 2000 anos atrás, ele está falando assim, irmãos, todos que estão aí na igreja são importantes. Todos que estão aí ajudem uns aos outros, né? Irmãos, todos que estão aí, para Deus é extremamente importante, então para você também tem que ser. Isso que Paulo está mostrando para as pessoas de Corinto, onde a igreja lá está passando por situações complicadas, e que se nós formos ver hoje, né, é que muitas das vezes acontece. Meninas, eu estava conversando essa semana com uma pessoa, e daí ela falou assim para mim, a gente conversando de igreja, era de uma igreja, daí ela, essa igreja, eu vou na Batista, ali em Brás Cubas, não sei o quê. Daí ela virou para mim e falou assim, ela falou, as igrejas batistas, não. As igrejas batistas, a maioria, só vai gente, como ela falou, gente chique. Só vai gente chique. Eu peguei e falei, não, então eu acho que a gente tá falando da mesma igreja. Brinquei com ela. Eu falei, acho que a gente tá falando da mesma igreja. Daí eu falei assim, chique não. Quando a gente vai pra igreja, a gente vai louvar o nosso Pai, nosso Senhor. Então a gente tenta, sim. Não vamos mentir que a gente não vai vir, né, de uma bermudinha, um chinelo havaiana, enfim, né. Não que se vier, Deus não vai acolher, o papel dos irmãos é, sim, né. Mas daí eu brinquei com ela, eu falei assim, não, a gente vai para louvar o pai, então o pai eu quero ir, né? Mas ela falou assim, não, na igreja batista eu não vou porque vai gente chique, né? Daí eu fazendo a lição, porque é assim também, né? Quando a gente vai fazendo a lição, a gente vai estudando, vão aparecendo sinalizadores na semana, né? E daí eu peguei e falei assim, não, você vai na minha igreja, até falei, na minha igreja, você vai na minha igreja, que eu frequento, e eu vou estar lá para te receber, e você vai ser muito bem recebida, e nós queremos que você esteja. Até convidei ela para vir na sala, enfim, né, mas ela não está aqui. E, porque assim, a ideia, né, de não vou lá, talvez, né, não conheço. Aliás, tem alguém aqui que é a primeira vez que está aqui? Acho que não, né? Porque assim, olhando, parece que já vi só aquela moça que eu não me lembro de ter visto aqui. Eu sei quem é a sua mãe. Olha, sabe quem é minha mãe. Então, porque eu quis dizer para ela que ela é importante, e ela é importante no corpo de Cristo. Quando Paulo está falando isso para as igrejas, todos são importantes, né? Ele diz, quando eu lia isso, os membros, né, o ouvido, o pé, a mão, ele está falando das pessoas, as pessoas são importantes para o corpo de Cristo. Qual o contexto desse mandamento? Havia uma igreja em Coríntios que pregava os seus dons para alimentar seu próprio orgulho e satisfação. A gente vai falar sobre dons aqui. Dom é algo que é gratuito, é de Deus, o dom de Deus. Não, né? Tudo bem que depois eu vejo que a gente pode lapidar esse dom. Deus dá o dom, né? A Carmen tem com excelência o dom de ensino. Deus deu o dom de ensino para ela. Mas eu tenho certeza, ela se empenha para isso, ela estuda, né? Ela vai lá, ela lê, ela pega um livro, pega outro, vai no congresso, conferência. Amigas, vai ter uma conferência de não sei o quê. Ela tem um dom de ensino, mas ela lapida isso. A Elaine, Deus deu um dom para ela tocar, né? Mas ela tem que lapidar isso. Ensaiar, então,
isso é para as nossas vidas, né? Então, a gente precisa lapidar, não adianta, se alguém pode pensar assim, ai, Cláudia, né, eu tenho um dom, qual que é o meu dom, né? Qual que é o meu dom? Mas todos têm. E sabe por que todos têm? Eu fiquei pensando nisso. Quem nos criou? Deus. Né? Deus nos criou. Então, Deus nos deu. Né? Deus nos deu algum dom, e às vezes você pode falar, eu vejo assim as mulheres, às vezes eu passo pela cozinha ali, as mulheres ali na cozinha e fazendo o que vai ter o jantar, o almoço, seja o que for, eu olho aquilo de verdade e falo, Deus, que bênção de estar ali na cozinha. Se precisar, lógico, vou ajudar, vou sim, mas assim, deve fazer um monte de comida, assim, já... Se eu tenho que fazer uma panela um pouco maior, que vem mais gente, eu tenho que fazer 2 vezes, porque eu tenho medo de ficar papa, né? Então, assim, todos nós temos os dons, e Paulo está falando para a igreja, independente de qual for o dom, é de Deus, é conhecido por Deus, e você tem que trabalhar com esse dom. Mas muitas das vezes a gente recua e, né, ai, será, né? Então, aqui nessa introdução, além disso, o grupo estava dando valor ao dom, dando valor a um dom que nem de perto era o mais útil para a igreja. O exercício desse dom estava produzindo inveja, orgulho espiritual e divisões partidárias. É aquilo que eu falei, que quando Paulo estava vendo que a igreja estava tendo muitas situações complexas e escreve a carta. Paulo traz a lembrança dos coríntios o fato de que Deus colocou cada membro no seu lugar e que Ele próprio escolheu, e que o Espírito Santo dá os dons distribuindo de acordo com a sua própria decisão. Né? Então é algo para a gente refletir em relação a isso. O Espírito Santo dá o dom, sim, Ele dá os dons para nós, e Ele distribui de acordo com a sua própria decisão. Ai, poxa vida, eu queria tanto ter assim esse dom, né, de tocar, né? Posso sim ir para uma escola? Posso ir para uma escola e treinar, e sim, posso aprender. Não estou falando que isso não possa acontecer, mas quando você tem um dom para aquilo, gente, assim, é maravilhoso. Eu tenho crianças onde eu trabalho, que quando eles abrem a boca para cantar, a menininha tem 8 anos, ela abre a boca para louvar, eu falo, não, eu estava na minha sala, lá no quintal, na grama, brincando e cantando, né? Eu falei, gente, o dom de Deus, porque ela tem 8 anos e uma voz que, assim, quem deu é Deus, né? Então, Deus dá e é gratuito. 1 Coríntios 3:4, não está aí, mas 1 Coríntios 3:4 diz que a obra de Deus, se alguém quiser abrir aí, 1 Coríntios 3:4. 1 Coríntios 3:4. Alguém pode ler? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Tá, vai até o 8, por favor. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? É isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Tá, então aí está falando que o quê? A obra é de Deus. A obra é de Deus. É um trabalho de equipe, em que cada um faz parte, mas ninguém é especial, porque sempre quem faz o trabalho milagroso é Deus. É Deus que faz, né? Então, muitas das vezes, nós achamos que é por nosso mérito, que é porque nós conseguimos, nós se empenhamos. Sim, se empenhamos. Vamos lá, corremos atrás, trabalhamos, fazemos, lemos, estudamos, mas a obra é de Deus. Quando a gente tem isso na nossa mente, tudo ao nosso redor começa a mudar.
as relações que nós temos com o outro, porque o principal é a relação com Deus. A partir da minha relação com Deus vai definir as minhas relações com as outras pessoas que estão ao meu redor. Isso é fato. É impossível você falar, eu tenho um ótimo relacionamento com Deus, nossa, Deus, olha, eu e Deus estamos ali sintonizados, mas eu não tenho relação com o outro. É mentira. Mentira, porque a palavra de Deus diz o quê? Sujeitai-vos, submetei-vos, né? Dê ao irmão, ampare o irmão. Poxa, Deus diz isso, então eu vou ter um relacionamento muito bom com Deus e não vou ter com o outro? É complicado, é bem difícil. Tem alguma coisa aí que tem que ser readequada. Definição. É o 1 Coríntios 3, 4, 8 que nós falamos. Ter cuidado um pelos outros é o mesmo que mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar do ministério de cada membro. Então é o que nós falamos já, nós estamos refletindo. Eu tenho que cuidar do outro sendo imparcial, né? Independente de como ele seja, independente da forma que ele me trata. Eu me lembro que na aula passada, eu vou falar bom dia. Oi, bom dia, Terezinha. A Terezinha não vai me responder. Domingo que vem eu vou dar bom dia para ela, né? Eu sou meio cara de pau não, né? Eu vou falar bom dia para ela e ela falar bom dia para mim, né? Até ela falar bom dia para mim. Mas nós, a carninha aqui, né? A carninha que tem que ser pisada todo dia, esmagada todo dia. A carninha vai falar, Terezinha falou bom dia pra mim, eu vou falar novamente bom dia Não sou pra ela. trouxa. Não sou trouxa, não sou boba, né? Mas é isso que Deus quer de nós? Não. Senão a gente não vai conseguir cuidar um dos outros. Só dessa forma a gente vai. Irmãs, eu tô falando isso porque pra mim também não é fácil. Não é? Eu falei, quando a gente começa a estudar e ler, eu falo, poxa, essa coisa tem que morrer, tem que nascer outra, meu Deus do céu, né? Mas só pelo poder do Espírito Santo que a gente vai conseguir, né? Então, sendo imparcial e tratar todos da mesma forma. Eu faço uma pergunta para vocês pensarem aí e refletirem, né? A imparcialidade é o caminho para uma boa convivência, certo? Todos concordam que eu ser imparcial vai ser um caminho aí para eu ter uma boa convivência com os meus irmãos, na minha casa, que o nosso ministério começa na nossa casa, né? Nossa casa que começa o nosso ministério, que eu digo que lá é o lugar que nós somos quem nós somos mesmo. Eu tinha um professor que ele brincava e ele falava aquilo, eu falava, né? Assim ele falava, sempre ele falava, nós temos uma árvore na porta da nossa casa, todos nós temos. E daí ali tem uma máscara, né? Então quando eu saio do trabalho, eu vou lá, ponho a máscara, porque eu vou pro trabalho, eu vou ter que, né, conviver de forma às vezes, né, harmoniosa, às vezes nem tanto. Quando eu chego, eu ponho a máscara e entro, e daí na minha casa eu sou quem eu sou. Então somos falsos, temos duas caras, como falam, não é isso, porque na nossa casa nós somos quem nós somos mesmo, né? Nós somos despidos, lá não tem máscara, não tem cera, né? Nós somos quem nós somos. Então o nosso ministério começa dentro da nossa casa. E esses dias eu fui fazer uma pergunta para o meu filho, eu falei, Mateus, a gente conversando de algumas coisas, porque vira e mexe, ele passa assim, eu pego ele e falei, Mateus, você tem certeza que Jesus morreu na cruz pela sua vida, não sei o quê? Ele olha para mim e às vezes ele até fala, mas você é louca? Sério, ele estava passando para pegar água, ele falou, você é louco? Eu falei, Mateus, você tem certeza? Porque eu quero, eu não sei, eu vou morrer, ele, enfim, mas eu quero que ele vá com o Senhor, eu quero muito, né? Como mãe é um desejo da gente, mas também não fico mais, né? Oro por ele, enfim, mas porque antes até era meio complicado e hoje eu vejo que eu não devo fazer o que eu fazia. E daí eu falei, você tem certeza, Mateus, que Jesus morreu naquela cruz, verteu o sangue pela sua vida? Você recebe ele como seu suficiente salvador? Ele olha pra mim e acha que eu tô meio pirata. Sério, ele olha pra mim e fala, mãe, eu acho que você não tá bem, o que tá acontecendo? Daí eu falo pra ele, não, Mateus, porque eu sou pecadora e eu erro, mas eu sei que vou estar em ruas de brilhantes de esmeralda, eu sei disso, né? E eu quero que você também esteja, eu não quero que você vá pro inferno. E daí vem aquela falinha, né? Pro inferno, não faço nada de mal. Mãe, eu não roubo, eu trabalho, eu estudo,
eu não desejo mal para ninguém. Sim, é essa fala que, né? Mas, enfim, né? Então, assim, a imparcialidade é o caminho para que a gente tenha uma boa convivência, pois agindo assim, não discriminamos as pessoas. Então eu faço uma pergunta para as irmãs e fiz para mim também. Dentro desse contexto, vamos pegar o contexto aqui, né, nosso, da igreja, nós temos feito isso? A gente tem sido imparcial com as pessoas dentro dessa comunidade, dessa igreja, desse espaço que nós estamos? Nós temos sido imparcial, né? Nós estamos discriminando as pessoas, seja pelo que for, né? Pelo que for. Porque a igreja, onde eu vi uma grande verdade, eu fiquei refletindo nisso. A igreja é para os doentes mesmo, é para aqueles que precisam, né? Mas muitas das vezes a gente, como ser humano e como carne, a gente tem um outro olhar, tem uma outra visão. Então eu vejo que a nossa oração tem que acontecer da forma que Deus me ajude a eu ser imparcial com todas as pessoas, para que eu possa cuidar e amá-las. Isso é fato, e eu digo isso para a minha vida também. É impossível que uma igreja cresça sadiamente se seus membros não são alvos de cuidados. É impossível. E eu sou suspeita de falar, eu amo essa igreja, amo estar aqui, e eu vejo que a nossa igreja, claro, por ser muitos membros, às vezes eu escuto sim alguém falar, nossa, né, eu não estou bem, ninguém foi lá me ver, essas, né, situações assim. Mas eu escuto muito de pessoas, às vezes, que nem são da nossa igreja, de falar, nossa, sabia que eu não estava bem, alguém falou e chegou até a pessoa, né? Então eu vejo, melhorar, isso é fato, sempre temos que estar melhorando, né? Mas a nossa igreja é uma igreja que cuida assim, precisa demais, precisa, só que daí é aquilo, precisa de pessoas, né? Precisa de nós, e muitas das vezes não é o que acontece. Temos alguns exemplos negativos, né, em relação ao cuidado. Viúvas estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias de alimento. Em Atos 6, depois as irmãs leem, Atos 6 falam justamente sobre isso. O cuidado, né, com as pessoas, a igreja no trato com as outras pessoas, e deixa bem claro lá que as viúvas elas estavam sendo esquecidas. Hoje é diferente, né? Você casa, você fica viúva, você tem os seus filhos, Naquela época, a questão de você perder o marido, a gente vê isso na história, né? De Noemi, quando ela perde os filhos. Noemi. Se eu errar, você fala, missionário. Ela perde os filhos e perde o marido e perde os filhos. Naquela época, você perdeu o marido e perdeu os filhos, você estava ao relento, né? Pode usar essa palavra, né? Você estava ao relento, né? Que hoje, pela cultura, enfim, é diferente, mas naquela época era muito complicado. E depois nós sabemos, né, que é linda a história, né, de Noemi, que órfã fala, vou para minha terra, e Noemi fala, o seu Deus é o meu Deus, vou estar com você. E depois a gente sabe de todo o desenrolar que é linda a história. Mas muitas das vezes acabamos tendo algumas coisas que vão acontecendo e a gente como igreja, né, Cristo a cabeça e nós como membros, porque nós somos os membros, né? Cristo está lá, eu sou a mãozinha, meu olhinho, ela é o narizinho, nós somos os membros. A igreja tem que ter um olhar para esses que precisam. Então, assim, falam das viúvas, órfãos, desempregados, analfabetos, discriminados e idosos, né? Tem que ter esse olhar para essas pessoas. Na igreja eu fiz parte há um tempo atrás, né, que era o grupo da terceira idade, que foi muito bom, ainda está, a nossa amiga ali faz, e a gente vê como tão... É um grupo que eu sinto que quando eles vêm, né, eles são tão acolhidos, sabe, tão cuidados, que a minha mãe, para perder uma terça-feira, se falar, minha mãe não foi na terceira idade, eu já falo, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Porque ela não falta, ela espera, né? E depois de um tempo eu vim, né, teve aqui um culto aí pela manhã, e eu fui convidada e vim, e assim, eu senti, de verdade, sabe quando você entra, assim, vê a carinha, todo mundo feliz,
eu senti uma nostalgia, acho que foi essa palavra mesmo, assim, de falar, poxa vida, e por quê? O grupo dá tão certo, porque eles gostam tanto, eles são cuidados, eles são amados, né? E a irmã faz parte da terceira idade, não faz? Faz, eu vi ela no dia do café. Faz. Cleusa. É, mas a senhora deve saber quem é. Ela tá no Mães que Oram também, meu socorro. Isso, quarta-feira. Sim, sim. E eu senti, eu fiquei pensando, eu saí daqui, fui trabalhar e fiquei pensando, eu falei, gente, esse grupo dá tão certo, eles gostam tanto de estar aqui, e sabe por quê? Porque eles são cuidados amados, e um ajuda o outro. Eu vi ali, não, irmã, eu vou pegar o, né, porque tem uns mais limitados, outros nem tanto, enfim, e eles ajudam uns aos outros. Então nós, como igreja, a gente tem que ter esse olhar para por todos, lógico, e principalmente, né, as viúvas que estão só, os órfãos, né, é uma palavra órfão, né, isso eu trabalho com crianças, a maioria não são órfãos, mas não tem pai e mãe, e eu estava conversando esses dias com a Carmen, ela falou, Cláudia, não era até que essas crianças no acolhimento, eram para os irmãos, né, em si, lá falar, não tem família, não tem ninguém daqui, e eu vou cuidar, né, claro que é complexo, tem toda uma lei, tem um monte de coisa, né, que não vamos entrar no mérito agora, mas assim, tem que ter um olhar para essas crianças, a igreja, os desempregados, né, as pessoas estão, e é muito legal que assim, a gente divulga na igreja e fala, falei com a Luana essa semana passada, estou precisando de alguém assim nesse perfil, anuncie na igreja, né, porque a gente quer, claro, né, tem todo o pessoal aí que precisa de um trabalho, mas a gente quer primeiramente que chegue até aqui, as pessoas daqui, isso é o ajudar um ao outro. Ligaram para você? Não. Não? Tá, então vamos ligar. Daquela nossa conversa, eu olhei para ela e lembrei. Então a gente precisa disso, para que essas experiências negativas, né, de um não cuidar, não aconteça. Porque eles precisam, todos precisam, mas principalmente às vezes a pessoa quando está numa situação mais complexa, que são, né, esses exemplos que eu dei aqui, que eu falei aqui para vocês. Então assim, a nossa igreja, ela tem feito algo pelas viúvas? Isso é algo para nós pensarmos. Como ela tem reagido em relação aos órfãos? Né? Tem ajudado os desempregados? De que maneira que a gente pode? Eu tenho uma empresa, uma microempresa, eu tenho o que for, né, de trabalho, o que de repente eu posso ajudar o meu irmão, né? O que tem feito, o texto fala em relação pelos analfabetos, eu acho que o índice de analfabetos na igreja não é um índice, não sei mensurar isso, Carmen, mas eu acho que é pouco, né? Mas aquele que precisar, né, o que a gente tem feito as professoras aí de plantão, né? Que tratamento ofereço às pessoas de raças diferentes, né? Como eu olho isso e como eu tenho cuidado dos idosos. O tema fala em relação a isso. Então é assim, irmãs, a gente tem que estar sensível a essas situações, né? Para que realmente a gente possa ter uma postura pelo qual a gente possa se doar e cuidar um dos outros. Tem 5 verdades básicas, né? 5 verdades básicas que falam em relação ao cuidar um dos outros, os dons que eu recebo, como nós falamos, o dom é gratuito e vem de Deus, é Deus que dá, né? Então a gente tem que ficar atento em relação até a gente, o dom que nós temos, porque em Coríntios 12 vai falar, né, dos presbíteros, né, vai falando de cada um, da posição de cada um. Então, assim, a posição que eu tenho. Muitas das vezes aquilo que eu faço é um dom de Deus, mas eu não posso ter orgulho, né, não ser orgulhosa, eu não posso ter arrogância, né, não deve ter arrogância por parte daquilo que eu faço, do ministério, a minha sala é a melhor, minha sala, você vai lá, né, a gente sempre vai falar mesmo, toda vez que eu falo, vai na sala das mulheres adoradoras, né, mas como Deus age aqui, Deus age na outra sala, Deus age na outra, porque é Deus que age, né,
E muitas das vezes a gente pode nem ser a intenção, mas a forma que a gente fala. Eu digo que a palavra ela tem um poder imenso, né? Um poder imenso, imenso. Tem uma historinha que eles eram... o homem era da roça, não tinha estudo. Ele falou, não, meu filho eu quero que seja letrado e vou mandar ele para a cidade para ele estudar. E mandou o filho para a cidade para estudar. Daí o filho mandou uma carta. O pai não sabia ler, pediu para o vizinho ler, falou, né, lê aqui que eu não sei ler, meu filho mandou uma carta para mim, e o vizinho leu assim, pai, me mande dinheiro porque eu estou precisando. O vizinho leu, ele, meu filho, que eu mandei estudar, falando desse jeito comigo. Não ficou conformado, foi falar com outro vizinho, ai, ó, meu filho mandou essa carta, lê aqui para mim ver o que está escrito. Pai, estou sem dinheiro, manda o dinheiro para mim? Ah, esse é o meu filho. Esse aí é meu filho, mas é a verdade, né? É uma analogia, mas é uma verdade. Então, às vezes, não é nem a intenção, mas a forma. O outro pode falar, nossa, né? Que prepotência, que abusado, né? Olha que orgulhoso, e que isso não venha fazer parte de nós, né? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Todos precisamos de todos. Inveja, né? Não deve existir inveja ou ciúmes por parte dos membros cujos dons e ministérios sejam mais comuns e menos aparentes. Então é justamente isso, a classe das mulheres adoradoras, uma bênção, né? Estamos aqui, mas todos os ministérios, né? O irmão que está lá, como que é, porteiro do rei, que está lá abrindo o portão para estacionar. Ele é tão importante como aquele que vai louvar lá na frente. Todos. Né? Mas só que não aparece. E a gente tem que ter ciência disso. Muitos que ficam nos bastidores, eu entro naquela classe das crianças, do departamento infantil, porque modesta parte, meninas, assim, eu fui me formar, estudei, eu nunca fui muito assim de trabalhar com criança. Meu professor pegava e falava, você está atendendo? Não tem nenhuma criança aqui, né? Então, eu louvo a Deus e oro por aquele espaço, porque ali que está sendo plantada a sementinha, quer dizer, começa em casa, mas ali está sendo plantada a sementinha, e aquelas crianças e um monte de... Olha aquilo, eu falo, Deus amado, né? Então, assim, cada um depende do outro, precisa e tem que ser valorizado. Dom e ministério, né? O dom, nós falamos, é dado por Deus, é Deus quem nos dá, né? Se dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é cuidar, cuide, né? Se é contribuir, contribua generosamente, se é exercer liderança é uma coisa muito boa, muito boa. E hoje eu estava vendo, gente, como tem livros, eu sou formada... nem sei, 30, não sei, faz bastante tempo que eu sou formada. E quando eu me formei, em termos assim de liderança, não tinha muitos autores cristãos. Não tinha, né? Hoje o que tem de livro, de seja o líder segundo Jesus, os passos de Jesus na liderança, seja o líder no formato do saber de Jesus Cristo, eu falo, gente, maravilhoso, né? Então assim, o líder ele é muito bom, mas se você não tiver assim uma sabedoria vindo de Deus, é complicado, porque o líder é aquele que fala, não, vai ter que ser feito dessa forma, né? E muitas vezes não tem, muitas vezes dá para acordar, conversar, mas muitas vezes não. Eu tô nessa posição e às vezes, assim, eu entro no banheiro, eu choro, eu oro e falo, Deus, né? Vai ter que ser assim, né? Só que com amor, né? Com amor. Dá pra gente liderar com amor. Ai, Cláudia, é difícil, é complicado, mas quem vai nos ajudar é Deus, né? Então, sofrimento e interesse. Carmen, passa muito rápido. Se algum membro sofrer, nós também sofremos. Esse é o papel da igreja, né? Se eu sei, hoje de manhã, na hora que eu acordei, assim, emocionalmente de verdade, assim, eu chorei, né? E daí Deus fala assim, você não fala que tudo tá nas minhas mãos e que eu sei de todas as coisas, né? Eu não discutindo, mas eu tendo uma DR, assim, com Deus, né? Você não fala que tudo tá nas suas mãos, que acontece... Eu falei, é Deus, porque assim, né, não vou ter outro neto da minha filha, enfim, né, e ela por um tempo, ela não queria ter mais filhos, e ela falou, mãe, esse ano eu vou tirar o DIU e o ano que vem eu vou tentar engravidar novamente, e daí Deus falou no meu coração, falou, mas você fala, você tem que viver,
né? E daí Deus fez, passa na minha cara, né? Então, assim, que mesmo diante do sofrimento, né, seja ele qual for, Deus está no controle e às vezes o sofrimento da amiga, né, de alguma forma eu posso ajudar, eu posso estar com ela, e isso é muito maravilhoso, né, no membro, no corpo de Cristo, né, que o membro somos nós. Alegrem-se com quem se alegrem e chorem com os que choram, né? Isso é maravilhoso. Para a gente concluir, eu quero deixar aqui que vocês pensem aí, ó, essa semana aí, nesses dias aí, até nós voltarmos, eu quero que vocês pensem quais as 3 pessoas que vocês mais estimam, que vocês estão mais próximas, que vocês têm mais contato aqui nesse meio nosso. Pode ser mais, né? Tá 3, mas pode até ser mais. Mas assim, qual é aquelas 3 pessoas que você sempre tá junto, você tem contato, você conhece, você ora, você sabe da dor dela, você chora com ela e dá risada com ela, né? Quais são essas pessoas? Que você pense, que você seja sincero com você mesmo, né? Por que essa particularidade com essa pessoa? Pode ser por N motivos, né? Os pensamentos são iguais, gosta do que eu gosto, aí é com você. E também, quais são as 3 pessoas ou mais que você até olha, nossa, até olha assim, Maria sempre tá ali assim, mas não tenho muito contato com a Maria. O que impede de você ter esse contato, de você estar próxima dela, de você saber o que passa com ela? E passa no sentido dela contar a vida dela. Maria, você tá bem hoje? Ah, tô triste porque o meu filho brigou comigo. Vou dar um exemplo. Maria, vem aqui, eu quero orar com você e quero que Deus intervenha nessa situação hoje. Então, assim, são essas 2 perguntinhas que eu fiz para mim também, que estou pensando, e que eu deixo para as irmãs. Meninas, era isso. Eu espero que esse dia que eu trouxe na minha mente, né, e que a gente saia daqui. Eu acho que de tudo isso, se a gente sair daqui pensando que cada um é um membro, um depende do outro, e que Cristo é a cabeça, já vai fazer a diferença na nossa vida. Carmen, é isso? Amém. Se você tem algum... Gente, muito importante. Obrigado mesmo, Cláudio. Irmãos, ajudar o outro é ajudar a Deus e ser ajudado por Ele. Não esqueçam disso. Ajudar o outro é ajudar a Deus e ser ajudado por Ele. E é muito importante, irmãs, os rapazes que ficam na portaria toda, às vezes eles falam com a gente de como eles são tratados pelos irmãos da igreja. Eles chegam com seus carros e não tem bom dia, nem boa tarde, muito obrigado. Tem às vezes assim, são maltratados nas portarias. Então que a gente possa prestar atenção nisso. Eles não são empregados, eles estão servindo a Deus. Então, bom dia, boa tarde, às vezes trazer um mimo, né, gente? Um bolinho, alguma coisa. Muito obrigada, o senhor tem sempre ajudado. Então, assim, gente, qualquer movimento é movimento que a gente precisa fazer, né? É a nossa parte, que o mundo reconheça Jesus, que a gente é discípulo de Jesus, é a maneira como nós tratamos as pessoas. Então, vamos, né, para o culto, adorar a Deus. Deus abençoe vocês, então, e até a semana. Obrigada, Sabrina também, que está aqui ajudando a gente. Black, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Ah, é? Você chega e fala. Eu não falei. Vocês, para vocês. Ô, Neide, desculpa, eu estava conversando. Vamos, você vai lá pra cima? Aí eu vou lá pra cima. Bora subir?
Você tá uma... Pode deixar. Ô, bonitona, você tá subindo aí? É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos, amiga. O amigo. Para essa? Você tem igual obra para essa? É, deixa eu ver, minha irmã. Agora eu vou Obrigada, amor. Por enquanto, vou falar assim, né? Por enquanto. Não, por enquanto. Isso é que agora a gente precisa. Não que você não mas tem uma emergência. Mas vamos fazer aqui. Esse aqui depois de alguém também já. Beleza. Não, tá bom. Uma obra. Não, tem a Maria, Meninas, muito grata. Deus te abençoe. Como foi você? Bem, graças a Deus. Desligou? Desliguei. Dessa vez desliguei, viu? Sabe, esses dias, meu Deus, eu até ficou sem coisa, eu fui pra lá e eu deixei aqui, fechar aqui, eu tive que aqui vir buscar ele. E esse aqui acho que é da Cláudia, não é? Esse ia ficar aqui. É, ele estava perto da água. Porque eu podia ser feriado na sexta, tanto aqui. Nossa, obrigado.